Como é que funciona a obra mais rápida do mundo, cara? A gente está aqui numa casa de steel frame que vocês estão acompanhando já há alguns vídeos, né, aqui no canal. E aqui, ó, essa casa tá com 60 dias trabalhados. Não é mole não, cara. Já tá com cobertura, parede externa, fiação quase daqui a pouco já entrando aqui. E a gente vai dar um giro nessa casa que a gente está acompanhando aqui com o pessoal da Metal Light, pessoal de steel frame, para você ter ideia de como é que funcionam detalhezinhos desse sistema, que é um sistema que o cronograma ele é de uma hora para outra, está muito rápido mesmo, e a gente vai entender hoje mais detalhes do sistema. Vamos acompanhar aí, ó, 60 dias aí. Se fosse obra de tijolo, a gente estava ali ainda pelejando para sair do chão. Olha como é que a coisa tá. Vamos ver detalhes, vamos nessa. Ó, gente, estou aqui com o Gustavo aqui da Metal Light, né? E vamos fazer o giro? Vamos. Então vamos. Isso aqui é a entrada, né, da casa. Legal demais, cara. Isso aqui, ó, já tá com a fachada praticamente toda plaqueada já, né, Gustavo? Isso. Como é que tá aqui o esquema já? Aqui faz parte da vedação externa. Depois da estrutura, a gente vem com a membrana hidrófuga, esse tecido verde que vocês veem aí, que funciona como a pele da casa. Sim. Isso é essencial. Ah, esse é um sanduíche interessante, interessante. de mostrar pra galera. Ó, aqui eu acho que tá fácil de ver. Deixa eu ver, aqui tá envelopadinho. Isso. Aqui não vai estar tão fácil, mas enfim. Acho que do outro lado ali tá melhor da gente eu ver. visualizar, ó. Pode ser. Aqui tá envelopadinho. Tá envelopado também, mas dá pra entender. Esse tecido, Ó. ele vai na fachada externa, em todas as paredes externas de uma edificação em steel frame. Isso aqui faz parte do sistema, a gente não pode suprimir isso aqui. Isso aqui é que vai remover a umidade da residência. Quando você tiver com ela fechada, você pode ficar 30 dias fechada, não tem aquele cheiro de mofo quando você volta. Legal. Isso aqui que é responsável para tirar a umidade da casa e não deixar a umidade de fora entrar. Então ela funciona com válvulas de retenção mesmo. Cara, é pura tecnologia, num pedacinho, né, de tecido. Você acha que é um tecidinho besta, mas ele como se fosse uma válvula. Como se fosse uma válvula. Muito legal. Aqui dá pra gente entender, ó, que eu tava querendo mostrar, ó. Você tem a estrutura, aí, o sanduíche tá pronto. Exato. Aqui, ó. Você tem a estrutura, depois da estrutura, essa pele, parece a pele humana, né? Exatamente. E depois, por cima de tudo, essa camada aqui, ó. Essa fita asfáltica, ela vai nos requadros de portas e janelas também, antes do plaqueamento, e tem a forma correta, tem a norma certinha pra gente aplicar isso aqui. Isso aqui é literalmente um impermeabilizante. Literalmente. É pra água. Legal. É para impermeabilizar mesmo qualquer fresta que tiver nos cantos, porventura, né, tiver na extremidade, então portas e janelas externas, nós temos que fazer o revestimento dela antes da cimentícia. E depois, completando o sanduíche, essa placa aqui, que é a placa cimentícia. Exato. Então, uma dúvida, essa placa aqui, pessoal, é a placa cimentícia que eles estão usando. O pessoal tem muita dúvida sobre isso. Ah, mas resiste à chuva e tal. Olha só, essa placa aqui é legal que ela sofreu uma pancadinha aqui, dá pra gente entender, ó. Exatamente. Você tem um miolinho, você tem uma tela que faz isso aqui ser resistente. Exato. E por fim você tem uma camadinha, né, Gustavo, por fora aqui, meio que cobrindo a tela, ó. Olha lá, ó. Explica pra nós essa placa aqui. Lá. Existem vários tipos de placa cimentícia para o steel frame. Esse modelo aqui, ela tem uma massa que é a base dessa massa é o cimento Portland CP2, tá? Com alguns agregados aqui no meio, resinas, enfim. E nós temos duas telas nas extremidades da chapa, tá? Essa tela realmente é o que dá resistência mecânica a ela. Mas, depois de aplicada, ainda nós temos mais uma camada aqui. Essa placa, ela exige que seja feito um tratamento, tanto das juntas quanto de superfície, com um material, uma argamassa chamada Base Coat. Sim. E essa argamassa é aplicada também com uma outra camada de tela de fibra de vidro. Então aqui nós vamos com massa, tela, massa.
né, com a desempenadeira, e aí depois já fica pronto para o revestimento de textura, ou o próprio revestimento cerâmico, Então, enfim. E depois dessa camada que você está falando, a gente não vai ver mais essas emendas, porque vai ter um tratamento aqui. Vai ter um tratamento, ela vai ficar como se fosse um reboco de uma alvenaria. Esconde até esses parafusinhos. Esconde tudo. Agora, tudo. Essa chapa, que é uma chapa externa, é muito diferente aqui, ó, de uma interna, ó. Com certeza. Acabei de achar um toquinho aqui, um pedacinho, ó. Isso aqui é uma placa de parede interna aí, ó. Ela é o gesso no miolo, né? E uma capa de, né, de um papelãozinho de um lado e do outro. Exato. Olha a diferença de resistência, ó. Então essa aqui toma chuva, né? Essa é resistente a chuvas, intempéries, e a placa de gesso, como você mostrou bem, ela não pode ser usada na área externa, nem para forro. Essa placa verde aqui, ela só é para uso interno. Tem várias cores, eles diferenciam as cores do tipo de placa para utilização. Então tem a rosa, resistente a fogo, essa é resistente à umidade, e tem a standard, que é a branquinha, que é para áreas secas, somente na área interna. Pô, então aqui a gente teve uma aula aqui sobre paredes externas, né? Ah, uma dúvida. Sim. Às vezes a galera que tá ali, quem tá avançado já no estilo, já cansou de ver vídeo, no meu caso é a dúvida que eu tô, por que aqui a gente não entrou, ou você não entrou aqui com a Glasrock, que é um outro tipo de placa externa, e aí tem a placa cimentícia, uma tal de Glasrock aí. Qual que é, por que uma e não outra, qual que é a diferença? Placa cimentícia, como eu disse, tem vários fabricantes. Eu tenho placas cimentícias que eu nem preciso fazer esse tratamento de superfície, a gente só trata junta. A Glasrock é uma placa de gesso acartonado própria para ser utilizada na área externa, diferentemente da placa que a gente mostrou ali, RU, ST, que é só para a área interna. A Glasrock também pode ser utilizada do lado externo. Aqui nós usamos essa placa cimentícia porque o projeto foi concebido para esse tipo de placa. Por isso que no Steel Frame a gente fala que a gente gasta muito mais tempo em projeto e planejamento do que em execução. Então na fase de projeto a gente já define quais serão os materiais utilizados. Não só por questões de estética, mas de desempenho e de carga na estrutura, porque a Glasrock tem um peso específico, essa placa cimentícia tem outra, a outra placa cimentícia é outro peso. Então tudo isso influencia na estrutura da casa. Ou seja, na hora que você vai plaqueando ali, você vai impactando diretamente no tipo de perfil que está usando, como é que essa estrutura vai fechar e vai, enfim, depois que isso vira uma casa, que não é só uma parede, às vezes o que você usou para plaquear aqui está impactando na estrutura lá de cima, que impactou do outro lado. Exatamente. Então, legal. Ó, tudo é projeto, pessoal, tá? Zero improviso, né? Zero improviso. E a Glasrock, como essa placa cimentícia aqui, também precisa do Base Coat. A gente faz tratamento de juntas, faz tratamento de superfície. Legal, Base Coat galera. Também, tá? Ó, isso aí vai estar em algum vídeo mais pra frente aí, pessoal. Esse Base Coat que ele tá falando é como se fosse o reboco do Steel Frame. É uma camadona aí, vai ligando. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve, que quando o vídeo do reboco do Steel Frame sair, eu chamando de reboco do Steel Frame, deve estar surtando aqui já. Quando esse vídeo sair, você já vai estar ligado, vai estar inscrito e vai acompanhar essa evolução. Vamos para dentro aqui. Pessoal, entrando aqui na casa, então, a gente já vê que aquela pergunta que sempre acontece, né? Ah, o Steel Frame, você pode fazer pé direito duplo aí, ó. Tá aqui a resposta para você, acontecendo em tempo real, tá? O Steel Frame, ele consegue fazer, né, Gustavo? As pessoas perguntam isso. Consegue fazer vão mais aberto? Consegue. Consegue pra caramba. Inclusive ali, ó, lá no final daquele ambiente, olha lá como é que tá aquele vão ali. E aí, se a gente pensar numa estrutura de casa de alto padrão, o que é que define o alto padrão? É só o preço do piso que você tá pondo? Não. Alto padrão tem a ver com o layout estrutural da casa, que é o quê? Vãos maiores, né? Então o Steel Frame consegue fazer alto padrão também. Tá aqui acontecendo, né, na cara do gol. E aqui, Gustavo, ó, a gente tem aqui já rolando, né? Isso aqui é um banheiro, será? Aqui é. Ah, cara, olha que legal. O que tá acontecendo aqui, ó. No banheiro aqui, as instalações hidráulicas já sendo deixadas aqui, água fria, água quente, a elétrica passando aqui. Cara, isso é muito fácil, hein? Muito. Muito mais fácil do que vir cortando o tijolinho. O negócio aí é muito fácil mesmo, cara. Muito legal. Pessoal, ó, a gente tá aqui nos quadros elétricos da casa, certo, Gustavo? Certo. Como é que é o detalhe que você estava dizendo aqui?
Como eu já libero as instalações elétricas e hidráulicas, quando eu finalizo a minha estrutura, eu tenho que saber quanto de acabamento que eu vou crescer nesse aço, porque o aço não fica exposto. Então, como é que o cara da elétrica vai instalar o quadro e saber a posição? Simplesmente a gente pega um pedaço de placa e instala aqui para ele ter o gabarito dele aí. Depois eu removo esse pedaço de placa e aí eu instalo legal. o plaqueamento. Legal. Mas o que me chama a atenção, como eu acabei de falar ali da instalação hidráulica, que é muito prático, né? Muito. Eu não sei se a galera viu isso nos vídeos passados, ó, mas os perfis, eles já vêm aqui, ó, furados aqui, né? E aí você passa tanto tubo elétrico como mangueira, mangueira elétrica como tubo hidráulico, muito fácil mesmo. Inclusive, Gustavo, isso aí, se o cliente não tiver preparado para a sua velocidade, ele acaba com esse cronograma, né? Acaba. Porque, vamos pensar, o que deve mais acontecer é o bombeiro e o eletricista não tá no seu ritmo. Exatamente. Você faz aquela obra de steel, né, a velocidade da luz e fica esperando a tartaruguinha passar isso aqui. Não é Muitos verdade? clientes assustam por quê? Normalmente, quando uma casa desse tamanho, que nós temos 2 pavimentos, eu levantei o primeiro pavimento. Quando eu inicio as paredes do segundo pavimento, eu falo para o cliente, falo assim, ô, meu amigo, agora vamos comprar as telhas? Aí ele fala, como assim telha? Minha casa não tem nem parede ainda. A primeira coisa que eu vou instalar quando eu terminar a sua estrutura são as telhas. E as telhas têm um prazo para serem fabricadas, né? Sim. Essas telhas para casas de um padrão um pouco mais elevado. E eles assustam. E aí eu já falo, ó, e na sequência já coloca o seu bombeiro hidráulico, seu eletricista. Nossa. Porque eu vou começar, depois das telhas, vedar externamente com a cimentícia. Depois eu venho para dentro da casa, já fazer as vedações internas. Se a gente não tiver as instalações, eu não consigo fechar, diferentemente da alvenaria que se levanta a parede, depois abre os rasgos para passar, aqui eu não abro o rasgo. A estrutura já vem preparada para passar essa Zero infraestrutura. desperdício, quebradeiras, zero. Falando em desperdício, eu tô com uma casa de 430 metros praticamente plaqueada e esse aqui é o resíduo da cimentícia. Ó, gente, Que eu ainda posso usar esse resíduo. todo o resíduo da obra tá aqui, tá? Não deu nem uma caçamba ainda. É muito interessante isso. E você falou de telha, já tá colocado aqui já. Inclusive a gente tá gravando na sombra aqui, Isso. porque a cobertura já tá feita. Telha, calha. Calheiro também é um dos primeiros a entrar numa obra de steel. Olha aí, cara, já tá coberta. Com quanto tempo você pôs telha? Vamos pensar, 30 dias trabalhados, 40, talvez? Com telha, deu uns 45 dias eu tava colocando telha e calha. Você já pensou, meu amigo? Você tá fazendo obra e com 45 dias que você começou, você já tá ali, ó, cobrindo. Isso é maravilhoso, porque numa casa normal a gente trabalha no sol ali por meses, né? E outra coisa que você falou que é interessante, numa obra tradicional, você faz uma coisa, depois outra, e depois outra, né? Então você faz parede, depois bate laje. Isso. Aqui é tudo junto. Tudo junto. Pelo cronograma comprimido, você está subindo parede, comprando cobertura, acionando o bombeiro hidráulico e eletricista. Então, assim, ó, tem que estar preparado para a velocidade da obra. É uma obra, né? A gente costuma falar que o steel frame é uma obra intensa. Exato. Né? Por si só, Aham. o próprio sistema, por ser industrializado, ele já é mais rápido na sua concepção estrutural, digamos assim, a fabricação dos perfis, a instalação deles aqui. E ele possibilita essas atividades em paralelo no cronograma. Eu não preciso esperar terminar uma atividade para iniciar outra. Então, essas atividades em paralelo aceleram ainda mais a execução da obra. Exatamente. No dia 1 ou no dia 0, você tem N frentes dando start ali, né? Exatamente. Não precisa esperar uma coisa acontecer. Muito legal. Agora aqui, ó. Isso aqui, eu tenho certeza que você ainda não viu, ó. Olha essa laje aqui, ó. Isso aqui é muito legal, porque é uma laje que o caminhão de concreto não veio aqui, né, Não Gustavo? veio. Laje seca. Você que tem pavor de bater laje, caminhão, que é bagunça, aluguel acabou. de escora. Não existe. É mesmo, né? Não existe. Você sabe o que eu estou fazendo naquela casa que a gente estava comentando? Sim. 60 mil de escoramento, tá? Uau. E quando você faz o comparativo do preço do steel para a casa normal, tem certeza que você não bota esses 60 mil na base. 60 mil na casa matriz, que você está acompanhando o canal aqui.
só com escoramento e aqui não tem. Não tem. E esse é um ponto interessante. Muita gente fala, steel é mais caro, é mais barato. Quando a gente passa um orçamento de steel frame, a gente passa do material, da mão de obra para fazer a instalação. A gente não passa dos custos indiretos. E muitas vezes, na alvenaria, o cliente também não coloca na ponta do lápis esses custos indiretos, com caçamba para resíduo, escoras, madeira para forma de concreto, enfim. Quando você coloca na balança, casas de médio alto padrão, hoje em dia já tem aí um ano e meio mais ou menos que eu tenho acompanhado, tem ficado mais em conta. Tá bem competitivo essa Assim, situação. Tem ficado mais em conta ali 10, 15%, no máximo empata em custo, tá? Mas ela ao longo do tempo depois vai se tornando mais econômica. Por exemplo, é uma casa que não dá infiltração nas paredes por capilaridade, então a sua pintura vai durar mais tempo, você já economiza com manutenção, você faz menos manutenções numa casa dessa. E assim por diante. Pô, muito legal. E aí eu tenho certeza que quem viu isso aqui ali pelo YouTube falou assim, mas essa laje não dá um som de toque-toque quando você está andando, não dá a sensação que você está pisando num negócio xoxo, fofo. Explica para nós aqui se... Porque não é a laje normal, ela é como se fosse um tablado. Sim, isso. Né? Como se fosse um mezanino, né? Tem uma estrutura metálica de steel frame, aço leve lá embaixo, e em cima parafusada essa placa de madeira que se chama OSB, é uma madeira própria do sistema, não é madeirite. É isso aqui. Outro dia me perguntaram numa aula que eu fiz só para alunos se não tinha problema de apodrecer essa madeira aqui, ó. Não, desde que seja adequadamente instalada. Exato. Né? Ela tem garantia pelo fabricante contra cupim e umidade de 20 anos. Ela é feita com resina, não é com cola, então ela não dá cupim, não dá inseto, não dá nada. Mas a gente tem que fazer as devidas proteções, quando corta, quando instala. Eu não posso deixar ela no tempo, porque realmente madeira é madeira. Exato. Né? Não tem como. Mas desde que aplicada da forma correta, ela não vai estragar. Você não vai ter que desmanchar sua casa para trocar esse piso, por exemplo. Isso não existe. Não é, quando a pessoa pensa assim, 20 anos, esse é um ponto interessante, hein? Presta atenção nisso aqui. Quando você fala de 20 anos, é a mesma coisa do cara da manta asfáltica que dá a garantia de 10 anos. O que a pessoa pensa? Então, com 10 anos, eu tenho que ir lá e trocar tudo. E não é assim. Você sabia que as portas internas da sua casa têm garantia de 2 ou 3 anos? Você troca porta a cada 2 ou 3, você não troca. É a mesma lógica, né? Exatamente. Então, assim, a chance de alguém ter que trocar isso aqui é zero, né, basicamente, a não ser que seja uma instalação totalmente equivocada, um aventureiro, a pessoa acha que sabe fazer steel frame, não é? É, por isso que a gente bate muito na tecla de respeitar as normas, que o steel frame desde 2022 tem a norma ABNT brasileira. Antigamente a gente tinha que seguir as ASTM norte-americanas ou as europeias. Agora nós temos a norma nacional e os manuais de instalação técnico de cada fabricante de cada produto. Isso é muito importante, né? Porque você falou, eu sei montar, isso é fácil, eu vi um vídeo na internet e tal, vou instalar. A gente sente essa dificuldade da mão de obra, né? Então a gente busca formar essa mão de obra, ensinar o passo a passo correto, porque se fizer correto, cara, você tem casa aqui para gerações. Para umas 3 gerações você tem essa casa E também a casa tradicional mal feita também. Também. Não é o sistema construtivo que vai determinar o grau de manutenção, é a qualidade do que você está fazendo. Agora aqui vem um contrapiso por cima um contrapiso. Que tira esse efeito toque-toque. É isso. Exatamente. Ele tem realmente o efeito toque-toque. Se uma mulher andar com salto aqui, quem estiver lá embaixo vai escutar. Antes do contrapiso. Antes do contrapiso. Agora, se andar agora aqui, você vai escutar. Para finalizar a casa, depois dos plaqueamentos, das instalações, a gente vem fazendo o contrapiso, já delimitando os rebaixos. Muita gente pergunta também, como é que eu faço o rebaixo dentro do box do banheiro? No contrapiso que a gente acaba fazendo isso. Então, a gente passa uma lona plástica grossa em cima desse OSB para não ter o contato com o cimento, a argamassa ali do contrapiso. E depois a gente vem o contrapiso com malha, não é só o contrapiso. Massa. É uma malha, né, vulgarmente chamada malha pop, aquela tela, e a gente vem fazendo a amarração toda aqui. Legal. Eu fiz uma vez numa igreja um palco de steel frame, e ali pulavam as 20 pessoas lá e ele nem nada, porque essa estrutura mais um contrapiso, você
Não fica pisando em nada bambo não, viu, pessoal? Muito bom, muito bom. Vamos descer lá embaixo? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui no andar de baixo, em relação ao que a gente entrou, e percebe olhando aqui a laje por baixo, olha, parece um grande estrado realmente, né? E assim, muito mais tranquilo de montar, é uma laje montada, não é uma laje concretada, né? Isso aí já fala bastante da facilidade. Agora, aqui, ó, tem uma coisa interessante, que eles estão aqui já, você vê que, bom, as mangueiras de elétrica já estão passadas na obra, e aqui, ó, é a primeira caixinha que eles compraram aqui para já testar. E olha que interessante isso aqui, né? A gente sempre tem fazendo a obra de alvenaria, a instalação de uma caixinha de tomada ou de interruptor é uma briga, por quê? Quem é que vai fixar? É o eletricista ou é o pedreiro? Porque chega aquele monte de mangueira assim na caixinha, e às vezes é tanta mangueira que a caixinha fica empenada. Sim. Só que aí tem que botar ela no nível e chumbar com massa. Eletricista não é às vezes o cara melhor para mexer com massa, a caixinha fica mal chumbada, fica torta. É uma zebraiada lascada. Agora, se você tem um sistema que você corta e bota ela aqui, fica muito mais fácil de trabalhar. Com a serra-copa ele fez a instalação. Sim, botou aqui, ó, muito legal. Se você reparar aí, tudo com mangueira já. Tudo. A infra da casa tá praticamente concluída. Infraestrutura elétrica. A infraestrutura. E aí a gente consegue fechar as paredes, porque depois para passar o cabo a infra já está pronta, as caixinhas de passagem já estão posicionadas, ele consegue passar com as paredes fechadas. Legal. Vamos lá, próximos passos. Expectativa de conclusão aqui. Quantos metros quadrados, Gustavo? 430. Cara, 430, você está vendo uma casa com 60 dias trabalhados, tá? Guarda essa informação. Próximos passos aí. Próximos passos aqui, a expectativa é da gente ter aí mais uns 40, 45 dias trabalhados aqui nessa obra agora para fazer fechamento interno, rebaixo de forro, fazer o base coat externo, né? Que é o que está faltando agora. Ou seja, vai dar aí um pouco mais de 3 meses trabalhados aí. Muito legal, cara. E aí você vai ter, olha só, seria algo como um ano, tá? Numa casa, se a gente fosse fazer uma fundação mais pesada para o método normal, bater laje, botar alvenaria, reboca para frente, para trás e para dentro, para fora e tal, e aí espera vir cortar a alvenaria para passar mangueira. A gente está falando aí de 400 e tantos metros, talvez quase um ano aí. Então vocês estão fazendo algo como um terço do cronograma, tá? Não é brincadeira, cara. Para mim, é o tipo de construção mais rápida que a gente tem. Você pode ter outras construções mais rápidas? Você pode, sei lá, casa container. Mas vamos pensar assim, casas com qualidade aceitável, casa container não dá certo, outras coisas não dá certo. Com qualidade aceitável, para mim, o steel ele é aquela mais rápida, realmente. O steel tem sido muito bem aceito no médio alto padrão hoje. Exato. Então, tanto é que a maior parte das nossas obras, essa aqui é uma exceção, são dentro de condomínio. De alto padrão. Legal. As nossas maiores obras residenciais. Mas sabe por que eu acho que isso acontece? Porque é a galera que tem mais repertório, a galera já viajou, já foi lá fora, já quebrou uma barreira cultural. Sim. Né? Então, eu acho que o steel demora a entrar mais no médio, baixo, porque é o preconceito mesmo cultural que às vezes a galera... Sim, né? Demais. Que era a principal barreira, era cultural. O preço também, o steel frame era muito caro antes, né? Hoje em dia nós temos muitos fornecedores concorrendo entre si. Então, ó, essa casa aqui, todos os produtos são feitos aqui no Brasil. E a concorrência, ela ajuda nesse sentido de equilibrar os preços. Então, hoje está bem mais acessível o steel frame também. Legal. E olha aí, se você quiser continuar acompanhando essa casa aqui, próximos passos dela, já se inscreve no canal. Esse vídeo foi esclarecedor, te deu uma vontade de fazer a casa em steel frame? Deixa o like aqui no vídeo então. E ó, comenta, tá? Coloque seus comentários sobre o sistema aqui, suas dúvidas, e a gente vai acompanhar aqui
mais adiante, hein, Gustavo? Isso aí. Obrigado por nos ter recebido agradeço. aqui mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos. Ó, pessoal da Metal Light, né? Como é que a galera te acha, Gustavo? Bom, A galera tá indo, assim, né, aos montes lá. Eu tô até preocupado de ser... Mas dá aí o seu canal pra galera, o seu Instagram. Bom, se vocês quiserem conhecer mais sobre o sistema, sobre a nossa metodologia de trabalho, tem o nosso Instagram, você pode entrar lá e através desse canal, que é o Metal Light BH. Vou deixar aqui Metal também Light na BH, deixa aí, descrição pessoal, do vídeo. procura a gente lá a gente passa os contatos do escritório para vocês saberem mais, tirar mais dúvidas sobre o sistema, estamos à disposição. Show de bola, tamo junto e até semana que vem com mais um vídeo.